Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Primeira discussão do substitutivo ao PELOML número 001/2021. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município do Legislativo. Autoria: vereadores Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Maria Amélia, Dudi, Luiz Flávio, Flavinho, Abner de Madureira, Rogério Timóteo e Sônia Patas da Amizade. Assunto: altera o artigo 181 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, relativamente às árvores do município, especificamente excluindo as espécies Patódia campanulata e a leucaena leucocefala, daquela imunes de corte. Apresentação. Senhor presidente, nobres pares, público presente, funcionários presentes aqui e a todos que nos assistem, bom dia. Eu vou estar apresentando agora um projeto de emenda à lei orgânica que são vários vereadores que estão nesse projeto de lei. Então, há uma necessidade mínima de cinco vereadores. Como nós fizemos a fusão de 2 projetos de lei de emenda à lei orgânica, então aumentou esse número para 8 vereadores. Altera ao artigo 181 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, relativamente às aves do município, especialmente excluindo a espécie Patódia campanulata e a leucaena leucocefala, daquelas imunes de corte. A Câmara Municipal de Jacareí aprova e a sua mesa diretora promulga a seguinte emenda à lei orgânica do município. Artigo 1º. O artigo 181 da Lei 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí, passa a ter a seguinte redação. Artigo 181. Qualquer árvore poderá ser declarada imunes de corte mediante ato do poder público por motivo de sua localização, raridade, valor histórico, beleza ou condição de porta-semente, exceto as da espécie Patódia campanulata e leucaena leucocefala. Parágrafo 1º. Fica proibida a caiação e a pintura de árvores de qualquer espécie em espaço público e privado no município de Jacareí. Parágrafo 2º. Será incentivada a retirada da espécie Patódia campanulata nas propriedades particulares, bem como a erradicação da espécie leucaena leucocefala, obedecida às demais legislações sobre o assunto quanto à obrigatoriedade da reposição da vegetação. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Assinam os vereadores Edgar Sasaki, Valmir do Parque Meia Lua, Maria Amélia, Dudi, Luiz Flávio, Abner de Madureira, Rogério Timóteo e Sônia Patas da Amizade. Vou estar lendo agora a justificativa
a espécie justificativa. O presente substitutivo PELOML 01/2021 tem como principal objetivo a inclusão da espécie Leucaena leucocephala, conhecida como leucena, ao projeto original que trata somente da ave da espécie Spathodia campanulata, conhecida vulgarmente como espatódia, a fim de não deixar acumular diversas alterações em um só artigo, que versa no mesmo assunto. O projeto original, a emenda à lei orgânica do município 001, tem como objetivo principal o de proibir a expansão e o plantio de aves Spathodia, pelo motivo de se tratar de uma planta exótica e tóxica oriunda da África tropical, que pela beleza e as suas flores atraem abelhas, borboletas, beija-flores, porém, são considerados venenosas e fatais para esses ou outros animais, por possuírem alcaloides tóxicos. A inclusão da espécie Leucaena leucocephala, conhecida como leucena, considerada uma das 100 maiores espécies de árvores invasoras do mundo, a qual se prolifera pelos bairros da nossa cidade, onde essa planta aparece, nenhuma outra espécie consegue sobreviver, contribuindo para a perda da biodiversidade e o desenvolvimento das árvores nativas. Apresentação: Spathodia campanulata, Spathodia. A Spathodia campanulata, Spathodia, é uma árvore da família Bignoneaceae, também conhecida como bisnagueira, tulipeira do Gabão, xixi de macaco ou chama da floresta. Essa árvore atinge de 7 a 25 metros de altura, é nativa da África tropical, é utilizada com frequência como planta ornamental em zonas tropicais e é muito apreciada pela sua vistosa flores campanulata, de cor vermelha alaranjada, rubra ou mais raramente amarelas. Em condições favoráveis, a espécie é potencialmente invasiva, tem raízes pouco profundas e são relativamente frequentes os casos de queda e de galhos podres, fazendo com que esta árvore não seja uma boa opção em centros urbanos. O botão floral, em forma de bisnaga, contém água. Esses botões são usados em brincadeiras das crianças, tirando partido da sua capacidade de esguichar o líquido. Chama-se por isso xixi de macaco. A seiva procura manchas amarelas nos dedos e na roupa. Toxicidade. As flores abertas têm uma forma de uma taça e retêm a umidade do orvalho ou da chuva, podendo tornar-se atrativo para muitas espécies de aves, apesar da toxicidade apresentada para as mesmas. Em jardins e parques neotropicais, o seu néctar atrai muitos beija-flores, como o beija-flor que deveste preta. O beija-flor preto, o besorrinho de bicho vermelho ou o beija-flor dourado. A sua madeira é macia e por isso a árvore é por vezes usada por aves que fazem seus ninhos escavando os troncos. O nome genérico deriva da planta da palavra grega spati, relativa ao cálice em formato de espádice. As flores numerosas surgem no verão, que, embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins, apresentam alcaloides de caráter tóxico. Entende-se que, por plantas tóxicas, todas aquelas que, de um modo ou de outro, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos, refletem a sua saúde e vitalidade. São ainda aquelas que podem concorrer para a degeneração física ou mental, quando usados como remédio por desconhecimento de sua natureza química. O processo de intoxicação pode ser crônico, agudo
ou até fulminante. O princípio ativo age geralmente em órgãos específicos quanto à natureza das substâncias tóxicas. Temos o grupo de alcaloides, que abrange os entorpecentes que afetam o sistema nervoso do indivíduo, onde se destacam substâncias como quinina, cafeína, nicotina, cocaína, morfina, estricnina, etc. A primeira medida de segurança contra intoxicações por vegetais ornamentais é evitar o seu cultivo em locais frequentados por crianças, como playgrounds, jardins caseiros e outros. Apresentação da leuquena leucocefala leucena. A árvore de espécie leucena, leucaena, conhecida vulgarmente em algumas regiões também com o nome de árvore de conflito ou deserto verde, pelo motivo de se tratar de uma espécie exótica, oriunda do México e do norte da África e norte da América Central, já considerada uma árvore milagrosa por crescer rapidamente, mesmo em áreas degradadas, em clima seco e solo pobre. Trata-se de uma leguminosa arbórea que foi introduzida no Brasil na década de 1940 como alternativa de alimento para o gado e para a recuperação de áreas degradadas devido à sua rusticidade e que se via a vantagem por ela pertencer a um grupo das pioneiras, além de ser uma promissora em estabelecer relação com bactérias fixadoras de nitrogênio. A despeito dessa afirmativa, a leucena possui atributos que a torna uma das maiores plantas daninhas do mundo, segundo Alves, 1914. A espécie afeta a resiliência, capacidade do ambiente e de se restabelecer após algum distúrbio de sítios invadidos e promove a homogeneização de flora devido à sua alta capacidade competitiva e à liberação de aleloquímicos no ambiente que afeta arranjos produtivos por meio da diminuição da qualidade de pastagem e por ser hospedeira de pragas e doenças da lavoura. À medida que foi introduzida em diferentes regiões, foi crescendo e o que era para ser um grande triunfo acabou se tornando um grave problema. A sua propagação passou a colocar riscos à nossa espécie nativa. Devido a toda essa questão, é necessário que se criem políticas públicas visando a sua erradicação, a proibição do plantio dessa espécie e a estratégia de controle da mesma em nosso município. Os danos e os ônus causados pela leucena tendem a se intensificar quanto maiores forem as suas populações. Uma árvore invasora que prolifera pelos bairros da cidade e onde a planta aparece, nenhuma outra árvore nativa, nenhuma outra espécie consegue sobreviver, contribuindo para a perda da biodiversidade e o desenvolvimento das árvores nativas. Em nosso território existem milhares de espécies nativas com mais variadas potencialidades de uso. Portanto, não existem razões lógicas para investirmos na utilização de espécies como a leucena. Muito pelo contrário, é fundamental agirmos imediatamente antes que seja tarde demais. Levando em consideração tudo que podemos fazer pelo nosso meio ambiente, procuramos apresentar essa propositura nesta Casa Legislativa com o propósito de se preservar a vida dos seres que são dizimados pela espatódia, uma espécie que, apesar de sua beleza, é intrusa em nossos jardins e parques, assim como a leucena, que é uma árvore invasora que se prolifera pelos bairros da nossa cidade, onde essa planta aparece, nenhuma outra espécie consegue sobreviver, contribuindo para a perda da biodiversidade e desenvolvimento das plantas nativas. Assim exposto, esperamos contar com a aprovação dos novos pares, aos quais antecipamos nossos agradecimentos. Assinam os vereadores Edgar Sassac, Valmir do Parque Meia Lua, Maria Amélia, Dude, Luiz Flávio, Abner de Madureira, Rogério Timóteo e Sônia Patas Amizade. Então, esse é um projeto muito importante que visa justamente proteger assim, a biodiversidade
da nossa cidade, no caso, né? Preservando plantas nativas, assim como também a proteção da fauna em nossa cidade. Existem, por exemplo, estados hoje que proíbem, por exemplo, o plantio dessa espatódia. Assim como também temos, por exemplo, em Fernando de Noronha, já sendo dominada pela leucena. Praticamente 60% do território de Fernando de Noronha, hoje já dominada pela leucena. Em nossa cidade, também já temos vários locais onde a leucena já dominou e, com isso, trazendo sérios problemas para a nossa diversidade, biodiversidade, como falei anteriormente. Então, espero aqui que os nobres pares votem favoravelmente para que possamos realmente estar erradicando essas duas plantas. A espatódia, que é uma planta belíssima, mas que tem um poder nocivo a abelhas, aos insetos, assim como também ao beija-flor, no caso. E a leucena, pela sua alta capacidade de domínio, né, em relação às outras plantas. Eu gostaria de passar umas fotos rapidamente aqui. Esse é a espatódia, como vocês podem notar, uma planta belíssima. Tá outra, por favor. Todos conhecem essa planta, uma planta muito bonita. Tá? Só para finalizar, senhor presidente, mais um minutinho. Por favor, volte o slide. Isso aqui, quando você pega uma flor caída, muitas vezes, no chão, você nota a presença de insetos mortos. E, coincidentemente, ali, a da direita, é a mão do Abner. Abner pegou uma flor dessas, abriu e encontrou também uma flor, uma abelha morta, tá? Por essa planta, no caso. Mais uma foto, por favor. Essa já é a leucena, são vagens, né, da leucena. Por favor, mais uma foto. Isso aqui já a planta, de uma forma mais... A planta em si, né? Vista outra foto, por favor. Isso aqui são sementes dessa leucena. Elas são muito parecidas com semente de melancias, né? Tá? Estão utilizadas muitas vezes em artesanatos. Tá? Então, alguma utilidade ela tem, tá? Mais uma foto. Isso aqui é um detalhe que eu pedi para tirar essa foto, porque foi feita uma recuperação ambiental na beira do Paraíba, onde se plantou várias árvores. E aqui, por exemplo, você nota ali, né, é uma paineira, tá? E acima dela você vê que tem a leucena. A leucena não deixando, por exemplo, uma paineira crescer. Como também várias árvores foram plantadas e quase todas não foram para frente, por quê? A leucena dominou todas as plantas. Então, você nota como é realmente ruim a presença dessas plantas no caso. Então, nobres pares, eu peço o voto de todos vocês, para que votem favoravelmente, para que possamos realmente fazer com que a nossa biodiversidade não seja afetada por essas duas plantas no caso. Muito obrigado e conto com vocês. Projeto da Lei Orgânica do município está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Como bióloga, né, eu não poderia deixar de fazer um comentário aqui a respeito desse projeto, sendo que o meu voto, na realidade, é favorável, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão comentar se não teria um outro projeto mais importante para ser feito, porque justamente algumas pessoas não pensam nesses problemas ambientais que estão por vir. As abelhas, né, muitas pessoas não dão importância a elas, elas são os maiores polinizadores do planeta, né? Sem as abelhas, simplesmente a Terra entra num colapso total. Por isso que quando eu dava aula, né, que eu estava ainda administrando as aulas, quando aparecia abelha, eu sempre educava os alunos a não matar as abelhas. E essa árvore espatódia, né, ela elimina as abelhas
porque ela é uma planta tóxica, e não somente abelhas, também, eu estava pesquisando, né, ela é muito tóxica também para beija-flores e borboletas. Então, realmente, é um projeto importante para melhorias, né, no caso, no meio ambiente, para evitar a eliminação das abelhas, que são tão importantes para o nosso meio ambiente. Bom dia a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Gostaria aqui de começar parabenizando a todos os vereadores que são autores desse projeto de lei. O Edgar, o Valmir, a Maria Amélia, o Dude, o Luiz Flávio, o Abner, o pastor Rogério e a Sônia. Nos dias de hoje, é tão raro, nós temos parlamentares que levantam a bandeira do meio ambiente, sobretudo os que se aprofundam, como nesse projeto aí, que se trata de espécies de árvores que são consideradas tóxicas. A Sônia, nossa colega aqui, ela é bióloga por formação e pode falar com propriedade sobre a importância de resguardarmos o nosso município dessas espécies, a leucena e a espatódia, para que não tenhamos a flora prejudicada e, entre outras consequências, colocando em risco as demais espécies nativas que nós temos. E, nesse sentido, Hernani, a Constituição Federal nos assegura, no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, de preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. No parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, no inciso 1º, no inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Entendo, por isso, que esse projeto é necessário para que nós possamos cuidar e preservar o nosso meio ambiente, e quero já adiantar aqui, Valmir, que serei favorável à aprovação desse projeto. Parabéns, Sazak. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Cumprimentar os profissionais aqui dessa casa, em nome da Rita e do Felipe. Estender os cumprimentos aos nobres pares. A gente traz à discussão dessa casa diversos temas, uns mais complexos, outros menos, mas a gente não pode subestimar qualquer tipo de discussão que é trazida aqui. Porque, como a vereadora Sônia disse, talvez, para algumas pessoas, nós estejamos discutindo algo que não interfere no nosso dia a dia, não interfere no nosso ciclo familiar ou coisa do tipo. Mas a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para a gente adquirir sabedoria, conhecimento e poder nos debruçar sobre outros estudos, outros conteúdos
e fazer o debate aqui na Câmara Municipal. Então, me atendo ao tema, e quero já parabenizar o vereador Edgar Sazaki, a vereadora Sônia, pastor Rogério Timóteo, Abner e Valmir, que são autores do projeto, porque trouxe para nós um conhecimento técnico. Eu particularmente não sabia, não é da minha formação acadêmica, mas está relacionado à cidade. E por que está relacionado à cidade? Porque nós estamos falando de algumas espécies tóxicas e estamos falando de uma interferência no ecossistema, na cadeia alimentar. E olha até onde nós vamos, vereador Abner. Se nós falamos de acabar com as abelhas, nós estamos falando de acabar com aquilo que a abelha nos proporciona. Nos últimos 2 anos, eu tenho acompanhado estudos e várias pessoas falando sobre os benefícios do mel, e especialmente do própolis, para combater o coronavírus, porque aumenta a imunidade. Eu mesmo faço uso há 3 anos. Então, a gente vê que esse tema, que a princípio pode parecer um tema pequeno, mas não é. Porque ele tem um reflexo muito grande. Ele tem um reflexo muito grande. E que eu estou colocando aqui nesse momento. Mas eu quero, para finalizar, ainda dentro dessa questão de arborização do município, falar que nós temos também que trazer uma proposta de arborização para a cidade. Isso tem que ser discutido com a secretaria, rediscutido, porque já foi em outras ocasiões, eu não estava aqui, mas sei que isso também foi debatido, mas não saiu do papel. Eu não falo só de plantio, mas eu falo também das árvores que nós temos na cidade, que foram plantadas talvez há 30, 50, 70, 100 anos, mas com uma mentalidade e com um conhecimento técnico que não possibilitava saber qual seria o desenrolar de tudo aquilo. Nós temos espécies plantadas no centro da cidade que interferem no passeio público, interfere a mobilidade urbana. E eu, com todo respeito aos ambientalistas, mas não, porque não pode tirar, porque a árvore está saudável. Mas qual é o impacto que aquilo está ocasionando para a população? Nós temos mecanismos para solucionar isso, que é a compensação. Se nós tivermos que tirar uma árvore, que a gente possa plantar 20 árvores para manter a qualidade do nosso ar e outros benefícios. Mas isso tem que ser discutido, porque rotineiramente, eu tenho absoluta certeza, vereador Dude, que tanto Vossa Senhoria como os demais vereadores recebem em seus gabinetes pedidos de retirada de árvore, porque as residências estão rachadas, trincadas, que é natural, dependendo da espécie plantada, você não sabe o que vai ocasionar, mas depois de 20, 30 anos, as raízes vão adentrando as casas. Nós temos ali as copas, né, os galhos que vão, tanto na parte de cima como na de baixo, mas o principal problema está relacionado às raízes, porque são árvores de grande porte e que foram plantadas com boa intenção, obviamente, mas sem mensurar o que aquilo ocasionaria à nossa população. E acaba prejudicando muito o cidadão de bem, que, como o vereador Roninho até colocou, a questão do desemprego, hoje está desempregado, sua casa está trincada, não sabe qual vai ser o problema daquela trinca, se a raiz vai estender, se não vai, enfim, quero só fazer essa provocação, colocar isso para uma reflexão madura, tanto do Legislativo como do Poder Executivo, para que, em conjunto, a gente possa ter um plano de arborização na cidade, para valorizar o nosso comércio local
e tantos outros segmentos que necessitam dessa lucidez de ambas as partes. Pois não, vereadora? Só para complementar, de vez em quando eu faço umas postagens em bairros que eu passo, as calçadas totalmente cimentadas. Casas de esquina que tem, nossa, uma metragem imensa para plantar árvores ali. E algumas pessoas falam que não querem porque as árvores causam sujeira. Não é? Então, realmente, é muito triste você escutar isso de uma pessoa, porque as pessoas têm que compreender que sem o meio ambiente não há vida, não há qualidade de vida no município. Perfeito, vereadora. E eu quero só complementar, porque daí nós entramos num princípio basilar, né, do direito e das gestões públicas, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Então, nós não podemos deixar de fazer algo que vai beneficiar a coletividade em detrimento de um interesse pessoal. É um tema polêmico, mas nós não podemos fugir dessas discussões. Nós temos que ter coragem para fazer o que é melhor para Jacareí. Mas parabéns aos autores, eu sou favorável. Quero falar daqui mesmo. Quero falar daqui mesmo e dizer que são 31 espécies de árvore que pode ser plantada na calçada. E já falando para o Hernandes, já que o Hernandes está descendo, Hernandes, está descendo daí, não vou falar mais, corto minha fala aqui, agradeço, a sua fala será a minha. Parabéns pela sua fala, foi fundamental para a cidade. Bom dia aos vereadores, às vereadoras, quero cumprimentar também todos que nos acompanham pela TV Câmara, que estão aqui na galeria, o Gilson do Pitoresco, mais um cidadão aí que está presente acompanhando o nosso trabalho, e dizer que esse é um projeto extremamente importante do ponto de vista da mobilidade urbana também, não é? Nós, como bem foi dito aqui anteriormente, há espécies plantadas que não são compatíveis com as nossas calçadas, não são compatíveis também com a fiação da rede elétrica, porque o que se gasta de poda em árvore porque está invadindo a cerca elétrica, como bem lembrou o vereador Abner, é um valor bem considerável. Isso se resume em uma falta de planejamento da nossa cidade, porque na medida em que você planta a árvore que você quer na sua calçada, isso, com o passar do tempo, vai prejudicar o próprio morador e o próprio bairro, por várias questões e vários ângulos. Primeiro, é a mobilidade urbana. Uma pessoa que faz uso de cadeiras de rodas, muitas vezes não consegue passar numa calçada que está tomada pela árvore. Idosos, a pessoa tem dificuldade, muitas vezes, de caminhar, quedas frequentes nesse sentido, porque o idoso, ele acaba tendo mais dificuldade de locomoção, não são todos idosos, né? E graças a Deus, quero dizer aos idosos que hoje têm uma mobilidade muito melhor do que no passado, que estão ativos, jogando futebol, fazendo atividade física, mas há alguns idosos que também têm dificuldades, né, de fazer ali, de passar pela calçada por conta das raízes que vão vindo à superfície. E o que é importante a gente dizer, é uma luta que eu tenho, principalmente com a Secretaria do Meio Ambiente. A nossa lei, vereador Hernani, ela é bem clara ao dizer que pode haver a supressão daquela árvore se caso ela estiver causando dano ao patrimônio do particular. É bem clara, está clara. Mas, muitas vezes, o laudo é feito só no sentido da saúde da árvore. E não é isso. Não é? Como que nós vamos manter uma árvore, vereador Sazaki, que está, muitas vezes, provocando rachadura naquele imóvel? E alguns pedidos que eu fiz aqui, vieram laudos do meio ambiente, opinando pela não supressão da árvore, porque ela estava com boa saúde. Mas não há de se olhar só pela saúde da árvore, é preciso olhar também o contexto em que aquela árvore está inserida. E muitas vezes as rachaduras são internas. Então vai lá o fiscal do meio ambiente, olha a saúde da árvore, não faz uma vistoria no interior do imóvel, e aí, no seu parecer, ele opina para a manutenção da árvore. É preciso olhar o contexto,
para que a gente possa fazer essa supressão, mas aí é muito importante também que nós tenhamos o compromisso com o meio ambiente, de que essa pessoa ou substitua por uma árvore, uma espécie compatível com a calçada, e mais além, que também possa plantar árvores em outros locais do bairro, aonde possam ser plantadas. Isso é fundamental. Fundamental também que nós avancemos nos novos loteamentos que estão sendo criados, porque a calçada precisa ser mais larga. É impressionante, né, que a gente tenha uma legislação em que a calçada muitas vezes cabe ali uma pessoa e outra do lado, e não cabe mais ninguém, né? Então as nossas calçadas, elas precisam ser maiores. Quando o empreendedor faz um bairro, quando ele projeta um bairro, é preciso que tenha mais áreas verdes, e isso atrai inclusive compradores. Quem não quer comprar um imóvel num loteamento onde você tem uma área verde maior, uma área de lazer maior? Todos nós queremos, passa a ser um atrativo, porque as pessoas querem morar e morar bem, morar com qualidade de vida, morar com respeito ao meio ambiente. Então esse projeto vem ao encontro dessa necessidade da nossa cidade, né? O foco aqui realmente é para que não haja um desequilíbrio na nossa biodiversidade, mas, no entanto, é preciso a gente debater esses temas aqui. E eu quero deixar um recado para você que nos assiste. Ao escolher plantar uma árvore na sua calçada, consulte a Secretaria do Meio Ambiente. Verifique se aquela espécie é compatível com as calçadas, se ela não vai causar danos no seu imóvel, porque você pode, ao plantar uma árvore de forma equivocada, de forma errada, está causando um problema para você e para toda a comunidade. Pode ser que essa árvore prejudique o seu patrimônio, mas pode ser também que ela prejudique a mobilidade urbana que diz respeito à coletividade. Então é fundamental que você, ao plantar uma árvore, que é um gesto muito nobre de contribuição ao meio ambiente, que você faça uma consulta à Secretaria do Meio Ambiente, que tem técnicos preparados para informar se aquela árvore, se aquela espécie plantada é compatível ou não com a calçada, é compatível ou não com a mobilidade urbana, e se ela não vai te trazer problemas futuros. Agora, dizer que nós precisamos fazer a arborização da nossa cidade, mas uma arborização de forma responsável, adequada, para que se realmente atinja o objetivo. Porque quando se planta árvore, se contribui com o meio ambiente, inclusive na temperatura, né? Os bairros que não têm muitas árvores plantadas, no calor sofre mais. Basta ver aqui próximo do fórum, né? Eu sempre dou esse exemplo. Ali é impressionante quando está o verão, quando está na estação do verão, quando a gente caminha pela calçada aqui do fórum, a gente percebe a temperatura mais amena. Então, que plantemos árvores, que contribuamos com o meio ambiente, mas da forma adequada, sempre consultando os técnicos ambientais para verificar se aquela espécie nativa é compatível ou não com as calçadas, se ela não vai destruir o seu patrimônio e também não atingir a rede elétrica. É assim que a gente constrói uma cidade, de forma organizada e planejada. Então, meu voto aqui será favorável. E, por fim, só quero registrar aqui que eu fui convidado a ser autor desse projeto, junto com o vereador Edgar Sazak, e essa é a tônica, né? Não é porque somos de partidos distintos, não é porque em alguns pontos pensamos diferente, que nós não podemos somar em algumas questões que diz respeito à nossa cidade. Parabéns aí por ter dividido essa boa ideia comigo e com os demais vereadores. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste, e é com grande alegria, também pegando a fala final do nosso vereador Luiz Flávio, e agradecer ao Sazak, porque ele é um técnico
nessa questão ambiental e sabe o que ele está trazendo para nós e compartilhando conosco essa propositura que é dar vida a outros seres. E, infelizmente, a gente tem que dar o direito aos moradores e aos locais e ao executivo de fazer a supressão dessas árvores para que a gente consiga ter um equilíbrio ambiental. Desde o início desse mandato, eu venho falando muito das questões ambientais nesta casa. É uma causa que eu gosto e defendo. É uma causa que, assim como o Luiz Flávio pôde colocar, da gente informar a população daquilo que nós podemos estar plantando, tanto em nossas casas como na frente de nossas casas. É uma luta grande. Nós vemos aí, eu posso citar aqui, a rua Franz de Castro, que nós temos ali árvores que levantou, que não tem condições nem nós, como pedestres, passarmos, que de lá uma pessoa cadeirante ou uma mãe com carrinho de bebê, pelo tamanho da raiz dessas árvores. Mas para suprimir uma árvore, assim como foi dito, nós precisamos realmente de um plano, e desde o início do ano venho conversando com a nossa secretária de Meio Ambiente, a Cláudia, para que nós possamos construir um projeto de arborização e supressão dessas árvores que causam danos a tantas famílias. Eu nunca senti e nunca vi tantos pedidos de supressão por conta de rachaduras, por conta de calçadas que se levantam. A gente entende que isso é uma necessidade, isso está garantido na nossa legislação municipal, na lei orgânica do nosso município. É direito do munícipe essa retirada. Então, mas eu peço assim um pouco de paciência, porque nós estamos ainda nas discussões para a criação de um projeto de arborização, para que, ao suprimir uma árvore, 3 sejam plantadas. Então, numa rua onde há 10 árvores que precisam ser suprimidas, a cada uma que nós retiramos, precisamos plantar 3, para que haja esse equilíbrio ambiental. Então, eu fico muito feliz com essa propositura de estar presente aqui. Obrigada, Sazaki, pelo convite. É de grande interesse da população jacariense. E assim também, como foi dito, a você que tem esse carinho com o meio ambiente, preocupe-se em buscar a informação técnica para você fazer um plantio. Eu percebo, porque eu moro no Santa Maria, e eu percebo que lá no prolongamento nós temos algumas áreas verdes, ao qual eu preciso conhecer esse cidadão e agradecer pelo plantio, mas também conversar com ele se ele está ciente do que ele está plantando, do tamanho dessa árvore, como ela ficará naquele ambiente. Porque todo ambiente onde é cuidado pela gestão pública, ela já é desenhada para as árvores que vão ficar ao redor. Por que eu digo isso? Porque também somos cobrados quando árvores crescem demais e as lâmpadas que são colocadas não conseguem clarear aquele ambiente durante a noite, às vezes causando certo transtorno, porque viram um esconderijo. Porque as árvores crescem, escurece o ambiente, e aí vem o munícipe pedir a supressão, porque aquilo está atrapalhando. Então, nós precisamos nos atentar mais a essas questões. É louvável, sim, o plantio, muito louvável, porém, nós precisamos saber o tamanho, como as raízes dessa árvore vai se expandir, se ela levanta a calçada, se ela vai crescer, a copa dela se vai ficar muito grande, causando um transtorno futuro. Então, todo parque, todo local onde há árvore, os ambientalistas, os engenheiros, eles pensam
como isso vai ficar naquele local, com todo cuidado. Então, ao pedir o plantio de uma árvore, por gentileza, consulte os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e também solicitem uma muda para que você possa colocar, e eles com certeza indicarão a muda certa, de quantos metros ela pode atingir, se vai afetar a sua calçada ou não. Então, hoje, como assim o Roninha colocou, já se tem uma lista de árvores que você pode estar plantando na frente da tua casa. Então, esse é o nosso recado. Eu acho que essas questões ambientais são muito bem-vindas para essa casa, para discussões, porque o nosso planeta pede socorro a todo momento e nós precisamos estar atentos a isso. É de uma grande alegria. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estão participando desse projeto e também ao SASAC por nos colocar nesse projeto. Meu voto favorável e conte conosco e venham conversar conosco. Se tem dificuldade de falar na secretaria, que eu acredito que não, mas vem aqui, nos consulte, a gente mostra o caminho para você. Um bom dia a todos. O projeto continua em discussão. Falar daqui mesmo, falando a respeito deste projeto, nós temos na cidade de Santa Catarina também a aprovação, né, do corte dessa árvore, e na cidade de Santa Catarina foi determinado o corte da árvore com essa flor tóxica que pode envenenar os animais. Você vê que essa árvore ela não envenena apenas os pássaros, ela envenena também formigas e as abelhas, que fazem o controle aí do nosso meio ambiente aí. E nós temos que ter muito cuidado. Tem pessoas que às vezes vêem um projeto desse, está em casa e falam assim, poxa, mas uma árvore tão bonita como essa, uma árvore tão linda como essa, ser permitido o corte desta árvore, ela realmente é uma árvore bonita. Porém, é uma árvore que traz sérios riscos aos insetos e também algumas aves que nelas vão buscar o néctar. Então nós estamos aí dando a oportunidade para que os munícipes que têm essa árvore dentro do seu quintal, eles possam optar pelo corte. E também onde tem na área pública da prefeitura optar pelo corte. O corte não está sendo permitido para todas as outras árvores, tem que deixar bem claro isso. O corte está sendo permitido para essa espécie de árvore apenas ela está sendo liberado esse corte por trazer ao meio ambiente esse problema seríssimo que ela traz. Então nós queremos deixar aí, né, o nosso voto favorável a esse projeto, que nós estamos também nele como autores, junto com os demais vereadores, e dizer que é um ganho, isso será um ganho sim para a população. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. O Valmir não está aí, rapaz. Quem? O Valmir e Maria Amélia não estão aí. Como é que faz? O Valmir está normalmente chegando. Falta mais alguém? Acho que está tudo. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Como vota o vereador
Rogério Timóteo. Só deixar aqui, né, mais uma vez, bem claro, tem um ditado que diz que quem vê cara não vê coração, né? Você vê a beleza que essa árvore tem, porém o que tem dentro dela mata os bichinhos, mata os insetos, mata os passarinhos, enfim. Então, por essa causa, eu sou favorável aí a esse projeto. Como voto, o vereador Roninha. Favorável. Como voto, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como voto, o vereador Valmir do Parque Meia Lua. O voto é favorável. Como voto, o vereador Abner de Madureira. Voto favorável. Como voto, o vereador Dude. Favorável. Como voto, o vereador Edgar Sasaki. Eu quero aqui novamente agradecer a todos, né, pela participação no projeto, assim como também nas discussões e também pelo voto favorável ao nosso projeto. Favorável. Como voto, o vereador Hernani Barreto. Eu voto favorável a esse projeto e quero aqui só complementar o nome dos coautores, porque na página inicial do projeto só tínhamos 5, mas eu vou citá-los novamente. Vereador Edgar Sasaki, Valmir do Meia Lua, Maria Amélia, Dude, Luiz Flávio, Abner de Madureira, Rogério Timóteo e Sônia Patas da Amizade. Então, parabéns a vocês que trouxeram esse importante assunto para discutirmos e mais uma vez reforço o meu posicionamento favorável. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Eu voto favorável. Como voto, a vereadora Maria Amélia. Favorável. Como voto, o vereador Paulinho do Esporte. Favorável. E como voto, o vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. O substitutivo foi aprovado em primeira discussão por 13 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto.